Estamos ao vivo para mais um Alzimar Ramalho Convida. E hoje a nossa convidada é a Sônia Weil. Sônia Weil é uma pesquisadora em numerologia. E lógico, janeiro não tem como a gente não falar desse ano maravilhoso que é o ano de 2026. Que é um ano 10. Se você acompanha, né, todas as quintas-feiras, a partir de fevereiro vai ser as terças-feiras. Mas a gente faz uma entrevista sobre vários tipos de terapia, de autoconhecimento. E nós estamos aproveitando agora, que é janeiro, para a gente falar desse ano maravilhoso. Nós já temos outras lives, se vocês encontrarem, né, procurarem no feed. Aqui a gente já tem, a Sônia Weil já entrou, a gente já falou sobre vários temas e hoje nós vamos falar sobre numerologia, já estou aceitando. E quando eu tenho um prazer assim, dobrado e triplicado de estar com a Sônia hoje aqui. Oi, Sônia, muito bem, muito obrigada. Você tá boa? Ótimo. Ótimo, eu não tenho como não abrir essa live, primeiro te agradecendo pela minha formação como jornalista. Eu tinha 17 anos de idade, anos 80, primeiro dia de aula, sabe aquela segunda-feira, 8 da manhã, que você tá assim, olhando aquela universidade, tudo aquilo enorme, aí a professora Sônia Weil, teoria da comunicação, ai, foi maravilhoso, foi ampliando assim a nossa cabeça. Num outro momento, já depois de formada, uns 3, 4 anos de formada, Sônia já numeróloga, falei, não, eu vou fazer uma consulta com a Sônia, porque eu adoro, sempre adorei essas coisas. E ela falou coisas maravilhosas da minha vida. Depois dos 40 anos, sua vida profissional vai mudar. Tem muito 79, você vai para pesquisa e pesquisa profunda, aí essa mulher deve estar doida, eu sou repórter, eu adoro ser repórter. Ela falava assim, não, o repórter é um conhecimento mais raso, mas não, o seu vai ser vertical, não vai ser um conhecimento horizontal. Batata, com 39 anos, resolvi começar a dar aula, fiz mestrado, fiz doutorado. Passados muitos anos depois, 10 anos atrás, eu vou conversar com a Sônia de novo, estou querendo saber da minha vida. Você vai mudar completamente de vida. A Sônia, acho que nem lembra de tanta gente que ela atende, né? Mas mudar como? Agora que eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado. Não sei, tá dando aqui que você vai fazer outra coisa completamente diferente. Não deu um ano, o tarô chegou na minha vida. Sônia, como que a numerologia chegou na sua vida? Então, eu acho que eu comecei a estudar numerologia e tarô ao mesmo tempo em 1974. E eu estava numa busca, né? Eu sou apaixonada por 3 coisas. Astrologia, que eu estudo, mas, vamos dizer, eu não tenho nenhuma formação nisso, tarô e numerologia. E eu comecei a ler sobre isso, e aí eu fui aprofundando numerologia e tarô junto. E aí, em 86, eu estava em casa, e eu estava meio em crise, porque dar aula na universidade era legal, mas faltava alguma coisa. Sabe quando você sente que falta alguma coisa, que você não está inteiramente encaixada naquilo que você é para ser? E aí, de repente, eu olhei, eu tinha uma cartinha de uma outra professora, do irmão dela, pedindo para eu dar uma olhada no nome de empresa. Eu tinha um bilhete de um amigo, sabe, pedindo também para eu ver alguma coisa em termos de numerologia. E aí caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, isso não tem que ser um hobby. Por que eu não posso trabalhar com aquilo que eu amo? A gente tem a mania de achar que tem que trabalhar numa coisa mais formal e deixar esses assuntos, aspas, né, como hobby, como entretenimento, como uma coisa que você gosta de ver, né? E aí caiu a ficha, eu falei, eu posso trabalhar com isso. Levei um tempinho ainda, mas aí em março
foi dia 11 de março de 86. Eu estava na universidade, uma professora, talvez você lembre dela, Carla, que era do departamento de arte, ainda naqueles barracões de madeira, eu ficava na última sala. Para quem não sabe, desculpa, para quem não sabe, a gente está falando de Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Eu não falei antes, a Sônia mora em Londrina ainda, e é professora aposentada de comunicação social. Eu fiquei tão entusiasmada da minha professora que eu esqueci de falar que era nessa área. E aí ela veio e me sugeriu fazer uma consulta com uma amiga. E essa amiga dela falou para mim, olha, foi a primeira consulta, né? Ela me falou, meu filho é uma pessoa que pode estar numa multidão, se alguém jogar uma pedra vai cair nele. Eu falei, ops. E aí eu atendi ela no departamento, na minha salinha, e depois a professora falou que nem sabia, entende, que eu não trabalhava com isso, mas foi no dia 11 de março de 86 que eu comecei a trabalhar com numerologia, fazendo atendimento, e depois da minha casa, obviamente, né? E já são mais de 40 anos como pesquisadora, né? E a Sônia, já há bastante tempo, é muito procurada em veículos de comunicação de grande porte, inclusive no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, né? Todo ano, né, Sônia? Então, nossa, isso investe, assim, de um agradecimento ainda maior de você estar aqui no nosso canal. E aqui nas TVs locais também, nos jornais, assim, é muito bom. E Sônia, para quem nunca fez numerologia, mas gosta, né, dessa coisa do oráculo, de buscar um conhecimento, o que você acha que a numerologia pode contribuir, tanto para conhecimento pessoal, como você falou, que pode ser também para a empresa, né? Não é só você saber do seu nome, né? Você pode entender o seu nome, mas tem muitas outras informações que a numerologia te acessa, né? Exatamente. Eu acho que a numerologia, eu vou falar em termos pessoais, tá? Porque é mais fácil. Mas a numerologia é um espelho da pessoa. É como se a pessoa se visse refletida pelo lado de fora, alguém descrevendo. A gente está dentro da gente, então a gente tem um monte de sentimentos, um monte de coisas acontecendo. E aí, quando alguém chega de fora e delineia, fala, isto daqui, sabe? Você sente desse jeito, você funciona desse jeito. Aí tem também essa outra característica que traz isso, isso, isso. Aqui tem um conflito entre isso e aquilo. Então, a pessoa te dá um mapa, sabe? De como é que você funciona. Numerologia mostra uma dinâmica da pessoa. Então, a numerologia é uma... Eu chamo de ciência mística. Claro que ciência aqui não é no termo, em termos formais, mas em termos de conhecimento. É um saber, né? Que te permite se perceber. Eu acho que é para isso que a numerologia serve. E você está falando que dá para fazer para a empresa? Dá, mas eu gosto bem mais de fazer a numerologia pessoal. E assim, atendimento, por exemplo, nome de bebê, que eu acho super importante. Porque quando você dá o nome do bebê, normalmente as pessoas falam do significado, mas elas não percebem que é muito mais do que significado. Você está imprintando uma tendência. O nome traz uma série de características junto. E aí é muito importante escolher tanto o primeiro nome, na relação com os sobrenomes também, porque a vida da pessoa, de alguma forma, vai trilhar essas características pessoais. Numerologia fala de como a gente funciona, né? E é possível, né? E a gente vê isso muito, porque assim, muitos pais, eles escolhem os nomes sem esse conhecimento, né? Mas no decorrer da vida, é possível que a pessoa, ao entrar em contato com esse estudo, mudar uma coisa ou outra, muda, tem esse poder, o nome era com L, colocou 2 L's, né? Tem muito artista, né, que faz isso também, né? Mudança de assinatura, né? Isso é feito, né? Isso é feito desde Hollywood, né? Em termos mais, eles não tinham noção de como uma coisa funcionava. Era mais no sentido de arranjar um nome bom. Mas, na verdade, você muda muita coisa na vida da pessoa
quando você faz uma mudança de nome, de assinatura. É um planejamento super importante, mas eu ainda prefiro, eu coloco em primeiro lugar, fazer nome de bebê, porque aí você já cria um nome que é harmonioso, que já, vamos dizer, facilita muito a vida dele. É. Mas a Eu mudança sei, de assinatura é muito interessante também. sobre nome de bebê, eu vou fazer dois comentários muito rápidos, que a gente vai entrar logo no ano de 2026, e senão a gente vai Tá longe bom. nesse papo. Mas é muito interessante, primeiro, eu sei que você já fez esse estudo até ao vivo, num programa em rede nacional de uma artista, não sei se você pode falar ou não, né? Mas que ajudou essa pessoa a escolher, estava em dúvida entre dois nomes, você fez, né, o estudo rapidinho, e essa pessoa realmente escolheu o que você sugeriu. Rapidinho não, eu tenho que preparar com É, muita calma, porque é é. muita responsabilidade. Mas esse caso que você está falando é o da Cláudia Raia, né? Da Cláudia Raia. Se você falou, então eu posso falar. Eu lembro que eu assisti você nesse É, programa. mas isso apareceu na TV, não é segredo. É, é. Mas eu já fiz muito nome de bebê e eu gosto muito disso, sabe? E é interessante porque às vezes os pais querem escolher características da criança, né? Então, por exemplo, a gente tem nomes que são nomes que trazem muita força, né? E é uma tendência que eu gosto de escolher, porque dá a capacidade de batalhar pela vida, de fazer as coisas que se quer. Mas às vezes eu escolho um nome forte, a mãe fala, não, eu quero um nome forte, eu vou escolher esse daqui. Porque eu dou várias alternativas, né? Eu faço Uhum. estudo, olho os pais, faço o perfil dos pais para mim, para tentar encontrar um nome que também não entre muito em discordância, tem que ser uma coisa em harmonia, e geralmente os nomes trazem pontos de convergência com pai e com mãe, né? Mas às vezes a pessoa quer, não, eu quero esse nome mais forte. Eu falei, ó, tô avisando, vai ser forte, tá? Vai ser um tanto quanto autoritário, vai ser uma pessoa meio mandona. Aí depois, quando a pessoa volta, depois de 2, 3 anos, para fazer o nome do outro filho, eu É. falo, e aí? Ela falou, ai, se eu soubesse, ele manda na gente. É muito legal. E é É, muito legal acompanhar, entende? Vocês vendo uma uhum. coisa que foi colocada em termos de, vamos dizer, esse nome traz essas características. E depois de 2, 3 anos, eu sempre peço para o pessoal me dar um feedback, né? Uhum. Eu falo, e aí? Houve a gravação, houve o áudio, entende? E me dá um retorno, né? E Exato. aí a pessoa vai descrevendo como aquilo apareceu na criança, como ela é, como ela funciona. É mágico isso, É. sabia? E só falei que eu ia falar duas coisas. Uma, essa atriz, né? Que você falou, a Cláudia Raia. Outra, uma entrevista que eu fiz com uma astróloga, e ao contrário, ela é astróloga profissional e psicoterapeuta também junguiana e gosta da numerologia, não usa profissionalmente, é o inverso de você. E ela tem filhas Uhum. gêmeas, adultas. E a gente estava falando sobre mapa astral de recém-nascido. Eu falei, e quando é o recém-nascido gêmeos? Ela falou, eu falo na minha casa, as duas nasceram idênticas, então ascendente igual, lua igual, tudo igual, mas elas são completamente diferentes. Porque como se explica? Ela fala, pelo nome. Exatamente, exatamente. Porque o nome, de uma forma ou de outra, né, ele traz características próprias. A data é só um pedacinho, sabe, do mapa. A data normalmente traz os ciclos, a gente pode analisar por aí, né? Mas o nome é como a pessoa funciona, entende? Ele é a maneira da pessoa sentir, pensar e agir. Então, é o nome que dá o perfil da pessoa. E a data dá os ciclos. Você também tem alguns elementos na data, mas ela não é tão importante quanto o nome. O Pelo nome, menos ela pega um outro setor. Então, é, pelo nome, você diferencia as pessoas, e até pessoas que têm o mesmo nome, e aí vão ter datas diferentes, tá? uhum. Também isso vai mostrar a diferença. E uma coisa importante, o nome dá características na maneira de sentir, mas como você sente? Por exemplo, a gente estava falando do 7, né? Que é o número do Uhum. pesquisador, né?
A pessoa pode se tornar, por exemplo, um psicanalista, mas a pessoa também pode se tornar um pesquisador marítimo, entende? Ou a pessoa pode ser uma pessoa extremamente observadora, analítica. O 7 também é uma pessoa que, sabe, fuça, pensa, analisa, pesquisa. Então, o 7, ele traz umas características, mas como isso se desenvolve, depende muito de você. É a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Então, a gente não é um padrão, a gente não é uma coisa simplesinha, sabe? A gente é rico pra caramba. E os Mesmo números mostram isso. E falando em números, e esse ano, né, aproveitando aí que a gente está, né, em 2026, então, 2026, muita gente espera muita coisa, né, ano 10, ano 1, então eu gostaria que você explicasse se realmente a gente pode esperar coisas, assim, muito interessantes nesse ano. Eu considero ano 10, tá? E não ano 1, como normalmente se fala. Até porque eu acho que quando você pega uma data e soma, você nunca chega no 1, né? No mínimo vai ser um 37, que é um 10, um 46, que é um 10 e por aí vai, tá? O ano passado, a gente estava no ano 9. E ano 9 é um ano de revisão de vida. É o ano que a gente olha para a vida com certo distanciamento, sabe? Para tentar entender o sentido das coisas. Então, o ano 9 é um ano velho, é um ano de finalização. E este ano agora é um ano de início. Ano 10 é sempre um ano que você sente no ar, porque o ano, quem está falando, o ano 10, é o ano universal. É um ano, vamos dizer, uma tendência que está no ar para todo mundo. Tá? O ano pessoal é como você vai lidar com esse ano 10, mas o 10 é um ano geral. É um chamado, digamos, é uma coisa que está no ar, né? Para muitas pessoas, se a pessoa também está no seu ano pessoal de mudança, isso se intensifica. Exatamente. O ano universal é a tendência geral, o ano pessoal depende da data de nascimento da pessoa. E aí, por exemplo, se uma pessoa está no ano 7, pessoal, e um ano 10, o ano 10 é um ano de dar uma virada na vida. O ano pessoal 7 é de planejar. Então, essa pessoa planeja, pensa, prepara o campo para essa virada que é necessária. Percebe? Agora, se a pessoa está num ano, sei lá, 13, essa tendência do 10 vai estar muitas vezes reforçada, porque o 13 já é uma tendência de fazer mudança. Então, você sempre tem que ver essa inter-relação, né? Você não analisa só a tendência geral, mas a tendência geral fala muito. E O ano olha 10... que... Oi, fala. Sim, pode falar. Não, só eu estava lembrando do tarô, né, falando desses anos. Ano A roda da 9, no fortuna. ano velho, no arcano maior, o eremita, que é o grande sábio, mas realmente ele já deu o que tinha que dar, vamos dizer assim, né? O Quando ano você está 10, a no roda ano da vida. 9, quando você está no ano 9, você olha para as coisas e fala, eu já conheço esse filme. Sabe? Isso aí tudo eu já faço há muito tempo, não tem novidade. Então ele é ótimo para você rever a sua vida, entender onde você errou, onde você acertou, mas a sensação é de coisa antiga. E o ano Pensamento. só que no ano 9, você já está gestando o 10 dentro. Sabe? A gente gesta no ano anterior a tendência do ano subsequente. Então, no ano 9, você já está olhando para aquilo tudo e falar, ai, mas, sabe, é mais do mesmo? E aí, no ano 10, você sente que a vida se abre para você iniciar coisas. Então, ele é um ano em que você, de certa forma, tem que ir atrás daquilo que você quer. O 10 tem muito a ver com a individualidade também. Tem muito a ver com parar para pensar, falar, quem sou eu? O que é que eu quero? Tem a ver com você. O que é que eu quero? Qual é o meu desejo? Porque é a Sabe? roda da fortuna, a roda da vida, né? No tarô, o 10 é a roda. Sim. Mas nesse sentido que eu estou falando agora, ele parece com mago, né? Tá.
Então, ele tem muito a ver, quer dizer, com a minha visão, né, do Claro, mapa. não. Ele tem muito a ver com buscar a si mesmo de novo. Então, ele tem a ver com algumas questões. Como é que eu fui me deixando, sabe, em segundo plano? O que é que eu fui deixando para trás? Sabe, quais são os desejos que eu neguei e que eu sinto que eu preciso agora começar a pensar em mim? Sabe aquela mulher que pensou na família, sabe? Enfim, na família, criou todo mundo, pensou no marido, trabalhou que nem uma louca, não sei o quê, e de repente ela olha e fala, e eu? Eu Uhum. fiquei para lá, eu fiquei em última instância. Então é quando você fala, agora é minha vez, agora eu tenho que pensar em mim, agora eu tenho que buscar o meu desejo. Então, o que é que eu quero? Eu tenho que alinhar a minha vida externa com quem eu sou. Mas o que afora, entende? São lados novos da pessoa. É como se a pessoa falasse, tem coisas em mim, entende, que eu não vivi. E agora eu quero novas experiências. Eu quero uma nova vida numa série de sentidos. Eu quero buscar experiências diferentes. Então a pessoa começa a tentar fazer uma correspondência, digamos, entre aquilo tudo que ela é, dessa pessoa que está nascendo, é o nascimento Uhum. interno, sabe? Aquilo começa a surgir e a vida te permite experimentar, digamos, novos caminhos. Só que o 10 não é uma. Vamos dizer, você não fica esperando acontecer, sabe? A oportunidade está aí, mas você tem que cutucar, você tem que botar a bola para rolar, você tem que fazer acontecer, você tem que ir atrás. O 10 tem muito a ver com eu vou, eu faço, sabe? Eu busco, eu me coloco. E quando você fala de relacionamento, esse se colocar tem a ver também com uma característica do 10 que é mais independência. Então, é quando Uhum. você olha num relacionamento com o marido, com o namorado, e fala: peraí, deixa eu falar o que eu quero, deixa eu ser quem eu sou. Então, o ano 10 sempre traz umas posições de mais independência, sabe? Tipo, eu estou me colocando mais, eu estou falando o que eu quero, eu não, eu tô sendo mais eu, né? Uhum. O ano da DR, do discutir o relacionamento para o bem, espero que para o bem, né? Porque não existe para o mal, né? Nesse caso. A partir do momento que você para discutir, é porque tem coisas para conversar, né? Esse vai ser um ano Exatamente. tipo cartas na mesa, pratos limpos. Vai ter muito isso. Sim, eu acho também que se o relacionamento não está legal, o 10 é um momento de dar uma virada. Como ele é um número de muita independência, ele abre espaço também para você buscar a tua vida, entende? Então, 10 tem muito a ver com buscar independência, buscar autonomia, sabe? Buscar mais liberdade, enfim, mudar de casa, sabe? Buscar uma nova realidade, começar um novo trabalho. O 10 tem a ver com o novo. Eu sou uma pessoa nova, está nascendo em mim essa pessoa nova, e eu quero colocar isso na minha vida, eu quero buscar uma vida nova. Então, nesse sentido, ele é muito parecido com 10, no sentido de muitas vezes Da você dá uma roda. virada na tua vida. Você dá aquela Exatamente. virada e começa um ciclo novo. E você estava falando que a pessoa também tem que fazer a sua parte, né? Ah, estão no ano 10, eu vou dormir e esperar as coisas acontecerem. Não, né? Mesma coisa a roda, por exemplo, uma roda de um carro. Se você não colocar a força, né, motora, e a roda não vai andar, ela não vai sair do lugar. Então não é a roda que faz, é a gente que faz a roda virar. Eu acho que a vida abre o espaço para o novo. Ela fala: olha, você está num novo ciclo. E agora? O que é que você quer? O que é que você vai fazer? Vai atrás. Bota o teu time em campo. Sabe? Uhum. Chuta a bola. Então, o ano 10 é um ano que você tem que escolher o que você quer. Mas não é um escolher racional. Eu acho que é um escolher tentando sentir o que faz sentido para você. Tem a ver com busca de sentido, sabe? Com a pessoa que você é.
e como você pode, de alguma forma, ser mais original, sabe? Mais você mesmo. Então, ele tem muito a ver com esse se colocar da maneira como você é. Uhum. Eu Tem acho algumas uma pessoas. mulher super importante. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de mudança, até personalidade, assim, do tipo, tipo da Gabriela, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E isso para a pessoa num ano 10 que a vida coloca algumas situações que obriga a repensar, não vai ser um ano tão fácil, né? É um ano que cutuca, né? Isso. Você pode aproveitar a oportunidade, ou você pode ficar parado. Na verdade, quantas vezes a gente vê na vida as oportunidades passarem encilhadas, como se fala, o cavalo passar encilhado, e a pessoa fica ali, que nem Que nem dois de Gabriela, né? paus. Alguém que ficava na janela, assim, olhando Uhum. assim, sabe? Mas, Exato. enfim, a pessoa. Deixa eu contar uma história. Uhum. Às vezes, alguns números da pessoa são muito fortes no mapa, né? E a pessoa tem outros, mas que ela não dinamiza. Então, uma vez veio uma pessoa aqui, que era esposa de um conhecido, e ela tinha alguns 9, tá? E 9 a gente fala é um número de pessoa mais fechada, que tem necessidade de pensar muito sobre qualquer decisão a ser tomada e tal. Mas ela tinha outros números também. Então eu comecei a mostrar para ela, olha, mas você tem isso aqui, entende? Você não está ativando? Não, eu estou aqui, tal, só na família e tal. Mas você tem aquela outra característica também. Ela nem reconhecia direito. Então eu fui mostrando, fui delineando outras características e foi muito interessante que aquilo mobilizou ela de alguma forma. Um tempo depois, ela fez vestibular, fez a faculdade, se tornou profissional. E eu olhei para aquilo e falei, ah, que interessante, ela estava parada lá naquele 9 dela e tinha outros Uhum. potenciais que ela não usava. Então, na verdade, você pode ter um lado mais lento, mas se você for estimulada e a vida trouxer oportunidades, você pode fazer uma série de mudanças. E esse ano é um ano para isso. Maravilha. E buscar conhecer, né? Porque a gente é tomada pela rotina e acha que realmente, né, não tem essa força. Mas quando, por exemplo, como eu falei logo no início, né, para quem chegou agora, que eu já tive a oportunidade da Sônia ter feito 2 leituras para mim, né, em 2 momentos muito diferentes da minha vida, tanto de idade, de maturidade, quanto profissionais, né? E é interessante a gente buscar saber, né? Porque assim, deixa a vida me levar, ok, é uma possibilidade. Mas se tem essa ciência hermética que pode nos ajudar, a gente só procura ciência quando o quê? Quando está com dor? Não, né? Uhum. Existem outras ciências, e a numerologia também, né? É uma ciência hermética, né? Existem vários recursos para ajudar a pessoa a se perceber e aproveitar a vida dela muito melhor. Então, se a pessoa não quiser usar, ok, fica na vida dela, cada um tem suas escolhas e cada um tem seu caminho. De repente, a pessoa está feliz, está tudo certo. Uhum. Mas quando você quer, você sente aquele vazio dentro, você sente que você tem que fazer alguma coisa, e eu acho que isso é uma coisa que está no ar, sabe? Ultimamente, você deve ter percebido, tem uma coisa no ar, uma coisa de vamos, 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 sabe? Tem que Uhum. fazer, tem que fazer, tem que mudar, tem que mudar. Tem uma coisa no ar, e as pessoas sentem isso. A ansiedade geral que a gente vê tem a ver com isso. Então, quem está sentindo isso e está querendo explorar, entende? O que é que ela pode fazer para si mesma? Os recursos estão aí. Numerologia, astrologia, tarô, tantas outras coisas também, sabe? Que podem ajudar a pessoa a aproveitar a vida melhor. Até mesmo Maravilha. meditação. Meditação também, que é o estar presente, né? Então, esses Uhum. são recursos, por isso que eu chamo de ciências místicas, entende? Porque são ciências que te permitem
E além do estar acostumado, a Uhum. gente tem a mania de, sabe, acomodar na vida. E a gente fica meio que nem sonâmbulo. A gente fica naquilo ali, achando que é só isso, mas às vezes dá para ser muito mais. Dá para a gente ser muito mais. Então, essas ciências, aspas, místicas, elas são um tremendo recurso para isso. Você estava falando do nome completo e a data de nascimento para um autoconhecimento, mas a numerologia, ela também, além desse autoconhecimento, é, dá para ver períodos, ciclos da vida, né? Olha, eu estou num ciclo, sei lá, estou nos meus 30 anos, eu quero entender como são meus ciclos para daqui para frente. É outra informação além do nome característica, né? A numerologia também orienta qual a previsão para a pessoa se preparar para aquele outro momento da vida, né? Então, eu não uso a palavra previsão, tá? Ah, tá. Porque a ideia de previsão é a ideia de que uma coisa já está determinada. Eu Verdade. acredito que a gente vai criando a vida da gente, né? Existem algumas tendências, eu chamo de ciclos ou fases, né? Mas da mesma maneira como eu falei do nome, você pode ter um número e você manifesta aquele número diferente de uma outra pessoa que também tem, embora seja a mesma característica raiz, o que está por trás é o mesmo eixo, né? Da mesma forma com ciclo. Então, eu gosto da palavra ciclo, tá? Uhum. Quer dizer, que momento de vida você está? Qual é a questão que está te mobilizando nesse momento? E a gente tem dois ciclos internos, quer dizer, o teu momento interno, o que, que você quer, o que, que você está buscando, qual é a tua necessidade. E você tem um ciclo externo, que é o que a vida está te propiciando, quer dizer, qual é a tendência que a vida mostra, que tipo de circunstâncias, que tipo de situações a vida predispõe. Mas, de novo, dependendo de como você lida com isso, você tem várias alternativas. Então, como a gente falou no ano 10, aqui vamos colocar em termos pessoais e não ano universal, no ano 10 você pode sair de casa, ou você pode começar um novo emprego, ou você pode não fazer nenhuma mudança externa, mas se colocar, entende? De uma maneira nova, falar, não, eu sou eu, agora é minha vez, eu vou fazer as coisas que eu estou afim. Então, cada um vai expressar isso da sua maneira, mas o que está por trás é um 10. Então, a gente pode, sim, fazer uma leitura de ciclos, de fases, de meses, inclusive, e a ideia é fazer um mapa para a pessoa se situar, porque muitas vezes a gente não percebe direito, sabe? A gente não enxerga direito, a gente está indo ali e não Uhum. percebe. Aí, de novo, a numerologia vem e delineia. Ó, essa fase você está assim, a tua necessidade vai nesse sentido. A tendência do ano é assim, aproveita, sabe, nesse Sim. sentido, aproveita esse mês. Então você se situa para tomar as suas decisões. Mas, de novo, Maravilha. eu Ah, acredito em construir a vida da gente. Tá? exato. Existem algumas direções? Existe. Não é essa coisa de livre-arbítrio total, entende? Eu acho que existem algumas direções, sim. Tem ciclo, tem as tendências do nome. Você pode Uhum. mudar uma tendência do nome, às vezes você consegue trabalhar em cima dela. Uma pessoa, por exemplo, muito tímida, tá? Você vai situando e mostrando como ela tem dificuldade de se expressar, né? E como ela faz isso na vida dela, ela pode trabalhar em cima disso, né? Sabe, desenvolver esse lado. Mas a tendência básica está lá. Você trabalha e você faz mudanças, entende? A partir da tua ação, né? Nossa, Sônia, olha, queria precisar muito mais tempo com você, mas a gente já está nos nossos 30 minutos que a gente, né, normalmente faz as entrevistas, mas a gente pode voltar em outros momentos para falar outras coisas sobre a numerologia. Agradeço demais. Primeiro,
por você ter feito parte da minha formação como comunicóloga, como jornalista. Jamais vou esquecer Pierre Weil, jamais o corpo fala, olha, e teorias da comunicação. Se você me abriu assim a mente, e depois nos momentos que você teve, né, fez o carinho de me atender na numerologia, 2 momentos importantíssimos da minha vida, e que não é que eu fiquei com aquilo na cabeça, mas depois me lembrando, falei, vieram as oportunidades. Eu nunca pensei em dar aula, e vieram, você não quer dar aula? Eu, hã? Mas eu não tenho nem especialização. Não, vem! Depois você faz. Sabe? E A você vida percebe foi como dar aula tem trazendo. muito a ver com 7 e com 9? É como você 7 tem falou, muito de depois de professor. e eu nunca tinha dado aula, imagina dar aula. Eu trabalhava em televisão, trabalhava em rádio, eu queria ser repórter, mas aí começaram os estagiários, sabe? Ai, você devia dar aula, você explica tão bem. Eu, aula? Aí daqui a pouco uma faculdade me chama. Então, não é que a numerologia fez isso, ela anteviu, né? Não sei nem se é essa palavra, mas assim, eu me lembro em 85, coisa que aconteceu em 2000. Agora percebe, quando você é uma pesquisadora no mestrado, no doutorado, etc, etc, isso é o 7. Mas quando você lê tarô, isso também é uma pesquisadora. Isso também tem a ver com 7. Que é o 9, que é o oculto, né? E é o 9, que é o oculto, é o buscar aquilo que está escondido. Quer dizer, 7 o e 9 tem a aprofundar. ver com aprofundar, né? É, Aí, uma coisa, você também poderia ser uma jornalista que trabalha com pesquisa, indo atrás, não do repórter investigativa. Uma jornalista investigativa. Então, Exatamente. assim, você tem 1000 alternativas, todas elas dentro de um eixo. O importante nisso é quando você faz aquilo que tem a ver com você. Eu acho que a coisa mais importante é trabalhar e viver e fazer as coisas que têm a ver com as tuas habilidades. Aí a gente encaixa. Lembra quando eu estava falando no começo que eu me toquei e falei, pô, eu posso trabalhar com isso? Naquela hora eu senti como se encaixasse no lugar. Sabe, como um trem que cai nos trilhos e fala, olha, esse é meu lugar e você achou o teu também. Com certeza. E muito, muito você esteve presente na minha vida, mesmo à distância, né? Mas com as redes sociais, graças a Deus, não tem mais distância, estamos aqui juntas. Sônia, muito agradeço demais você ter dedicado esse seu tempo aqui com a gente. Nossa, foi ótimo. Adorei. Olha, @Sônia Vai, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós vamos deixar essa live, então, nas nossas 2 redes sociais, né? E as pessoas, olha, super indico, procurem a Sônia, vamos aproveitar esse ano 10, vamos nos conhecer e fazer essa virada. Vamos ajudar o mundo, né? Vamos, do tipo assim, me deixa te ajudar. Mundo, me deixa te ajudar. Aproveita a oportunidade que a vida está trazendo de você criar uma nova vida para você, dentro daquilo que você quer, né? Dentro da nossa verdade, né? Sônia, obrigada, muito obrigada que as pessoas que entraram ao vivo e muito obrigada pelas pessoas que vão assistir essa gravação que vai ficar disponível. Que ótimo! Tchau, obrigada. Tchau. Um beijo, tchau.